Se você me visse hoje, talvez não imaginasse tudo o que já vivi. Talvez pensasse que sou apenas mais uma senhora de idade avançada, com os cabelos brancos e passos lentos, tentando aproveitar a paz que os anos trazem. Mas a verdade é que a paz que eu tenho hoje quase me foi roubada. Meu nome é Dona Alzira, tenho 69 anos e vivi praticamente toda a minha vida em Santa Julieta, uma cidadezinha pacata no interior de Minas Gerais. Fui casada por quase 40 anos com o Altino, meu companheiro de alma. Um homem trabalhador que me deixou uma herança simples, mas suficiente para viver com tranquilidade. Tive 2 filhos, o Júnior, que mora no Mato Grosso, e a Silvana, minha filha mais velha, que sempre foi minha sombra, meu braço direito, minha menina de ouro. Pelo menos, era isso que eu pensava. Quando Altino partiu, a casa ficou grande demais. Os corredores pareciam mais vazios. O barulho da chaleira no fogão já não era o mesmo sem ele para reclamar do café forte. E Silvana, percebendo minha tristeza, começou a aparecer com mais frequência. Ela dizia que se preocupava comigo, que eu precisava de cuidados, de companhia, de conforto. Mãe, essa casa é muito velha, cheia de escadas, sem segurança nenhuma. A senhora precisa descansar. Vem morar comigo. Eu posso cuidar da senhora direitinho. Vai ter conforto, comida boa, carinho. Tudo o que merece depois de tantos anos cuidando da gente. Eu confesso que no início resisti. Meu lar era meu refúgio. Cada canto carregava uma memória. Mas a forma como ela falava, a doçura na voz, os abraços, as promessas, aquilo me tocou. E eu pensei, ela só quer o meu bem. Além disso, Silvana era sempre tão prestativa. Ajudava com o supermercado, ligava perguntando se eu havia tomado os remédios, até comprou uma poltrona nova para mim. Era como se finalmente estivéssemos trocando de lugar. Agora ela cuidava de mim, e isso me emocionava. Um dia ela apareceu com uma proposta mais concreta. Mãe, vamos vender essa casa. Eu encontrei uma casa linda para a senhora ficar comigo. Tudo plano, sem escada. Vai ser ótimo para sua saúde. Eu quero cuidar da senhora. Por favor. Eu me emocionei. Me senti amada, importante. E mesmo com o coração apertado, aceitei. Só que o que parecia um ato de amor era, na verdade, o primeiro passo de uma armadilha. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Quero saber até onde a minha voz chega. E se esse relato já mexeu com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender o perigo de confiar cegamente, até mesmo em quem a gente mais ama. Bom, eu fui morar com Silvana no início da primavera. Era um bairro bonito, em uma casa bem arrumada, com um jardim pequeno, mas cheio de flores. Tudo parecia perfeito. Ela me recebeu de braços abertos, com um sorriso caloroso, e até um quarto só para mim, com colcha nova e uma estante com meus livros preferidos. Nos primeiros dias, me senti acolhida. Silvana fazia questão de preparar meu café da manhã, me ajudava com o banho, me acompanhava nas consultas. Ela dizia coisas como: Mãe, agora é minha vez de cuidar da senhora. Relaxa, esquece essa mania de querer fazer tudo sozinha. E eu tentava, me deixava levar, acreditando que aquele cuidado todo era amor puro. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Primeiro, ela passou a controlar meus remédios. Ela dizia: Não precisa mexer com isso, mãe. Eu deixo separado para a senhora todos os dias, tá bom? Confia em mim. Depois ela começou a guardar meus documentos. Melhor deixar tudo comigo. A senhora vive esquecendo onde coloca as coisas. Assim, evita estresse. Confesso que achei estranho. Mas, de novo, ela falava com tanto carinho. Em seguida veio a questão do dinheiro. Me dá sua senha do cartão, mãe. Fica mais fácil para eu comprar as coisas para a senhora. Pode confiar. Eu hesitei. Mas ela insistiu com aquele jeitinho doce. E eu, como sempre, cedi. Comecei a notar que ela falava comigo de um jeito diferente quando estávamos sozinhas. Mais seca, menos paciente. Às vezes me olhava como se eu fosse um peso. Uma noite eu vi ela discutindo no telefone. A voz estava alterada. Ela dizia: Eu sei o que estou fazendo, mas tem que ser agora.
Ela não vai durar muito. A gente precisa resolver isso logo. Fiquei gelada. No dia seguinte perguntei com naturalidade. Estava tudo bem ontem à noite? Ouvi você conversando. Ela me respondeu com um sorriso frio. Assunto de trabalho, mãe. Não se preocupa com isso. Mas algo no tom dela me fez estremecer. Foi aí que notei outra coisa. Ela havia me isolado. Parou de me levar para a igreja. Desencorajava visitas. Dizia que eu precisava descansar, que estava fraca. Comecei a me sentir presa. E pior, sozinha. Minha saúde parecia piorar. Mesmo tomando os remédios certos, sentia tonturas, cansaço extremo, lapsos de memória. Algo dentro de mim dizia que tinha algo errado. Mas como desconfiar da própria filha? Como aceitar que talvez o cuidado que eu recebia não era amor, mas controle? Os dias passaram, e o que no começo parecia carinho, passou a parecer rotina forçada. Silvana controlava tudo. Meus horários, meus remédios, o que eu comia, com quem eu falava. A televisão só era ligada quando ela queria. Meus livros foram parar numa caixa no armário. Até meu rádio, aquele que eu levava comigo para todo canto, sumiu. Comecei a me sentir como uma hóspede indesejada. Como se, de alguma forma, eu estivesse sendo preparada para sair de cena. Às vezes eu escutava ela cochichando ao telefone. Voz baixa, mas sempre irritada. Isso precisa ser rápido. Ela não desconfia de nada. Já tá tudo encaminhado. Quando eu aparecia, ela mudava de assunto. Foi num domingo à tarde que algo me deixou ainda mais alerta. Eu estava sozinha na sala, quando escutei Silvana falando com alguém pelo telefone no quarto dela. A porta estava entreaberta, e por uma fresta, vi ela revirando uma pasta cheia de papéis em cima da cama. No outro dia de manhã, esperei ela sair para trabalhar e, curiosa, fui olhar a pasta. Ela estava no armário dela, mal escondida. Peguei a pasta. Dentro havia papéis, muitos, documentos bancários no meu nome, procuradores, autorização para movimentação de contas e um dossiê médico, dizendo que eu sofria de comprometimento cognitivo. Era mentira. Eu estava lúcida. Sempre estive. Mas ali, diante daqueles papéis, entendi. Ela estava tentando provar que eu estava mentalmente incapaz. E mais, tinha ali uma solicitação de interdição. Um processo pronto para me tirar o controle da minha vida. Tremi. Me sentei no chão, abraçada àquela verdade fria. Silvana estava me apagando, aos poucos, com documentos, silêncio e manipulação. A filha que dizia me amar estava tentando me transformar em alguém sem voz. E eu entendi pela primeira vez que o plano era maior do que eu imaginava. Naquela manhã, com os papéis tremendo nas minhas mãos, eu senti medo como nunca antes. Não era um medo qualquer. Era um medo frio, calculado, cheio de lucidez. O tipo de medo que só sente quem percebe que está sendo apagada em vida. Silvana não queria apenas o meu dinheiro. Ela queria o meu nome, minha identidade, meu silêncio e, mais do que tudo, minha ausência. Voltei pro quarto fingindo que nada tinha acontecido. Guardei uma cópia daqueles documentos escondida dentro de um livro antigo, onde ela jamais procuraria. Um exemplar gasto de Dom Casmurro, que meu marido havia me dado ainda nos tempos de namoro. A partir dali, comecei a observar tudo com outros olhos. Notei que os remédios que ela me dava eram diferentes dos que eu costumava tomar. As embalagens estavam alteradas e os comprimidos tinham outra coloração. Com esforço, consegui anotar o nome de um dos frascos e pedi para uma vizinha durante uma rara saída à feira verificar com um farmacêutico. O resultado me deixou em choque. Eram calmantes fortíssimos, remédios que causam sonolência, lapsos de memória e até confusão mental. Ela queria que eu parecesse doente, queria que eu parecesse incapaz, para então justificar o pedido de interdição e o controle total do que eu tinha. Naquele momento, a dor virou indignação e a indignação virou força. Eu sabia que precisava agir, mas com calma. Silvana era fria, astuta. Se percebesse que eu estava tentando escapar, poderia agir ainda mais rápido. E se havia uma coisa que ela não esperava, era que eu ainda tivesse forças para reagir. Comecei a guardar provas. Peguei um caderninho escondido e anotava tudo. Horários dos remédios,
Conversas que ouvia pela fresta da porta, mudanças de comportamento dela, nomes e números de telefone de pessoas que ela citava. E numa manhã de segunda-feira, enquanto ela saía para o mercado, liguei para o Júnior, meu filho que mora longe. Fazia tempo que não falávamos com calma. Silvana sempre dava um jeito de encurtar nossas conversas. Filho, preciso que você venha, mas não diga pra ninguém. Vem, por favor, eu preciso de você. Do outro lado da linha, ele percebeu algo no meu tom. Tô indo, mãe, não importa o que seja. Naquele instante, eu senti um sopro de esperança. Porque se tinha uma coisa que Silvana não contava, era que ainda existisse alguém que me enxergava e que viria me salvar. Depois daquela ligação pro Júnior, o tempo passou mais devagar. Cada segundo era uma eternidade. Cada passo da Silvana pela casa, um eco de ameaça. Cada refeição servida, cada remédio entregue, cada olhar atravessado. Tudo parecia um lembrete de que eu estava vivendo em território inimigo. Mas eu precisava fingir. Precisava manter a máscara de mulher frágil, cansada, dependente. Tudo o que ela queria que eu fosse. Enquanto isso, mantinha meu caderno escondido e as anotações crescendo. Tá se sentindo melhor, mãe? Ela perguntava com aquele sorriso que não alcançava os olhos. Tô, minha filha. Graças a você. Era assim que a gente jogava. Ela mentia pra mim e eu mentia pra ela. Mas minha mentira era resistência. A dela era premeditação. 3 dias depois da ligação, Júnior apareceu sem avisar. Silvana não escondeu o incômodo. Que surpresa, irmão! Nem avisou que vinha? Senti saudade da mãe. Achei que ela fosse gostar de me ver. Respondeu ele com o olhar firme. Eu quis correr e abraçá-lo, mas me contive. Sabia que precisava parecer fraca. E Júnior, sem que eu precisasse dizer, entendeu tudo com o olhar. Naquela noite, quando Silvana saiu para resolver algo no centro da cidade, aproveitamos. Mãe, o que tá acontecendo? Ele perguntou de cara fechada. Entreguei a ele o caderno. Mostrei os documentos escondidos dentro do livro. Contei sobre os remédios trocados, sobre a tentativa de interdição, sobre os dias de manipulação e isolamento. Júnior ficou em silêncio. Depois se levantou, olhou para o chão por alguns segundos e disse: Isso é crime, mãe. Isso é grave demais. Eu sei, filho, mas ela é minha filha. Ela era sua filha. Agora, é alguém capaz de te matar aos poucos para ficar com o que é seu. Isso tem que acabar. Ele ligou para uma advogada de confiança na mesma hora. No dia seguinte, acompanhados por ela, fomos à delegacia e fizemos o boletim de ocorrência. Entregamos cópias dos documentos, do caderno, da receita dos remédios. E assim, a verdade começou a sair das sombras. No 3º dia, a oficial de justiça apareceu com a intimação. Silvana foi chamada a prestar esclarecimentos. O que é isso, mãe? Ela gritou. Tá me acusando de quê? Eu, com a voz firme e os olhos molhados, respondi. De tentar me apagar viva. Mas eu acordei a tempo. Silvana não respondeu. Simplesmente saiu da sala batendo a porta. E eu, pela primeira vez em meses, respirei fundo. Eu estava livre. Mas a luta ainda estava longe de acabar. Os dias seguintes foram cheios de idas ao fórum. Depoimentos, papeladas e silêncios constrangedores. Silvana, agora sem máscara, aparecia nas audiências com a expressão dura, como se eu fosse a traidora, como se denunciar o que ela fez fosse mais grave do que tudo que ela tentou fazer comigo. Mas eu não me deixei abalar. Eu já tinha sido silenciosa demais, já tinha confiado demais, já tinha me calado por medo de magoar uma filha que não hesitou em quase me destruir. A advogada do Júnior, doutora Beatriz, foi firme do início ao fim. A tentativa de interdição usando documentos manipulados, o uso de medicamentos para alterar o estado mental da senhora Alzira, o isolamento forçado, o desvio de valores, tudo isso será levado adiante. O processo seguiu. A perícia confirmou a alteração nos medicamentos. O banco confirmou movimentações financeiras feitas no meu nome, sem minha autorização. Tudo ligado ao cartão que eu havia entregado, inocentemente, a Silvana. E mais, foi descoberto que ela havia solicitado a venda da minha antiga casa, com uma procuração adulterada. A justiça, aos poucos,
Começava a montar o quebra-cabeça, e ele não mostrava uma filha preocupada. Mostrava uma mulher fria, ambiciosa e disposta a tudo. Em depoimento, ela chorou. Disse que tudo foi mal interpretado, que eu estava confusa por causa da idade, que Júnior tinha envenenado minha cabeça. Mas as provas gritavam mais alto do que as lágrimas falsas. Eu não desejava vingança, mas queria justiça. Queria viver o resto dos meus dias em paz, com o mínimo de dignidade. A senhora tem coragem de seguir com isso até o fim? Me perguntou a promotora. Respondi com a voz firme. Coragem eu tive para sobreviver calada por meses. Agora só preciso continuar viva. Com verdade. Naquela noite, deitei pela primeira vez, sem medo, sem fingir, sem silenciar. Eu sabia que o caminho ainda seria longo, mas agora era meu. Silvana foi intimada a prestar depoimento oficial na delegacia da comarca de Santa Julieta. E mesmo diante de todos os documentos, mesmo com provas claras do que havia feito, ela se sentou diante do delegado e da promotora, como se fosse vítima. Tudo o que fiz foi por amor, ela disse com uma lágrima no canto do olho. Minha mãe começou a esquecer as coisas, a agir de forma confusa. Eu só queria protegê-la. Tive que me controlar para não gritar. Proteger? Ela queria me proteger, me sedando todos os dias, me afastando das pessoas, me tomando os direitos como se eu já estivesse morta. E mesmo com tudo isso, o que mais doía era ver que, até naquele momento, ela não demonstrava um pingo de arrependimento verdadeiro. Júnior me segurou pela mão, firme, como se dissesse: deixa, mãe. A verdade está do nosso lado agora. A investigação foi se aprofundando. Descobriram que Silvana já havia movimentado valores da minha conta pessoal para um investimento em nome dela. O montante era alto e, mais uma vez, autorizado por documentos assinados por mim. Comprovação de fraude. Ela tinha falsificado minha assinatura. E estava tudo registrado, em papel e em áudio. Uma gravação telefônica obtida com autorização judicial revelou ela conversando com um conhecido. Ela dizia: já tá tudo certo. O médico vai incluir o laudo. Ela nem percebe o que toma. Com mais um tempo já dá para conseguir a interdição. Depois disso, casa vendida, dinheiro liberado, fim de problema. Ouvir aquilo foi como levar uma surra no peito. A voz da minha filha, a mesma que me chamava de minha rainha, a mesma que dizia: eu te amo todo dia antes de dormir, enquanto me dopava pelas costas. Foi ali que caiu a ficha por completo. Silvana nunca quis cuidar de mim. Ela quis me calar. Ela quis que eu desaparecesse, sem precisar me matar com as próprias mãos. Ela queria me apagar com sorrisos e comprimidos, com abraços e mentiras. E para todos os olhos de fora, ela ainda seria a filha dedicada. A promotoria formalizou a denúncia. Ela seria processada por tentativa de estelionato, falsificação de documentos, abuso de incapaz, lesão psicológica e crime contra idoso. Mesmo assim, mesmo com tudo estampado diante dela, Silvana me procurou. Apareceu na casa do Júnior, onde eu estava hospedada desde que saí da casa dela. Vestia uma blusa clara, maquiagem leve, os cabelos presos, com a aparência de sempre, mas sem nenhuma sombra da filha que eu conheci. Mãe, eu sei que a senhora tá magoada, mas isso tudo tá indo longe demais. Longe demais foi o que você fez, Silvana. Eu só queria proteger o que é nosso. Não, você queria roubar o que era meu. E queria fazer isso antes que eu tivesse tempo de reagir. Ela baixou a cabeça. Depois me encarou com os olhos cheios de raiva. Raiva porque eu sobrevivi. Raiva porque eu descobri. Eu não mereço isso. Eu sou sua filha. E é justamente por isso que isso dói tanto. Se fosse uma desconhecida, talvez eu perdoasse. Mas você nasceu de mim. Dormiu no meu colo. Comeu da minha mão. E mesmo assim, me traiu. Ela saiu sem dizer mais nada. E eu chorei. Mas não de tristeza. Chorei por mim. Pela mulher que eu deixei ser enganada. Chorei pelo amor que dei e que virou arma contra mim. Mas depois de chorar, respirei, limpei o rosto e segui. Porque eu ainda estava viva. E agora, ninguém mais ia me calar. Após o depoimento, após a intimação,
Após os olhos finalmente se voltarem para a verdade, minha vida ainda estava longe de voltar ao normal. Porque quando a gente é traída por quem criou, não existe normal que caiba de novo. Mesmo longe da casa onde tudo aconteceu, o medo ainda morava dentro de mim. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, sentindo o cheiro do chá que ela preparava com os calmantes. Tinha pesadelos com a porta do meu quarto trancada por fora. Me sentia vigiada mesmo quando estava sozinha. O Júnior tentava me distrair, me levava para passear, me fazia companhia. Mas ele também estava ferido. Volta e meia ele dizia: "Nunca pensei que minha irmã fosse capaz de algo assim, mãe. Isso tá doendo em mim também." Nós dois carregávamos a mesma ferida, mas a minha era mais funda. Porque minha memória de mãe, minha construção de amor, havia sido rasgada com as mãos frias da ingratidão. Foi nesse tempo que a história vazou. Alguém no fórum contou pro jornal da cidade, e logo a manchete apareceu. Idosa denuncia a própria filha por tentativa de golpe e manipulação com uso de medicamentos. No início me assustei. Não queria exposição. Mas as pessoas começaram a me procurar, a me ouvir, a compartilhar suas histórias. Mulheres como eu, senhoras caladas há anos, pais que foram isolados, avós que perderam tudo nas mãos de quem criaram. E assim percebi que minha dor não era única. Era coletiva, silenciosa e urgente. Fui convidada por um grupo de proteção ao idoso para falar sobre o que vivi. Falei com a voz embargada, mas sem chorar. E disse: "A gente passa a vida cuidando, alimentando, dando amor. E quando envelhece, espera pelo menos respeito. Mas às vezes, o amor que a gente plantou volta como faca. E mesmo assim, a gente precisa gritar. Porque se calar é morrer 2 vezes." Nessa conversa, uma senhora de olhos doces me abraçou no final e disse: "Eu também moro com minha filha. Agora vou prestar atenção. Obrigada por abrir meus olhos." Ali, entendi o que realmente tinha acontecido comigo. Eu não tinha sido destruída. Eu tinha sido empurrada para nascer de novo. Era como se a vida tivesse me deixado cair da escada para me ensinar a andar de novo. E mesmo com as dores, as cicatrizes, as lembranças, eu estava de pé. E mais forte do que nunca. O processo contra Silvana seguiu seu rumo, com as provas reunidas, com os depoimentos firmes e a perícia confirmando cada uma das irregularidades. Não havia como negar. Ela tentou me apagar em vida. Mas mesmo com a justiça fazendo seu trabalho, o julgamento mais difícil ainda era o que acontecia aqui dentro, dentro de mim. Porque, por mais absurda que fosse a verdade, ainda era minha filha. A menina que eu embalei nas noites de febre. A que segurava minha mão para atravessar a rua. A que me pedia colo quando tinha pesadelo. E aceitar que aquela mesma menina agora tinha me traído de forma tão cruel era como viver um luto sem caixão. Em silêncio, lutei contra um sentimento que me corroía. A culpa. Sim, culpa. Porque parte de mim ainda se perguntava se eu falhei como mãe. Se em algum momento eu deixei de ensinar valores. Se fui dura demais ou mole demais. Se amei de menos. Ou amei tanto que deixei ela pensar que podia fazer o que quisesse comigo. Foi em uma das sessões com uma psicóloga voluntária, indicada pelo grupo de apoio, que ela me disse uma frase que me libertou. "Dona Alzira, tem filhos que a gente cria com todo o amor do mundo, e ainda assim escolhem o caminho da maldade." A senhora não falhou. Ela é quem escolheu trair. Eu chorei naquele dia. Mas foi um choro diferente. Foi o choro de quem começa a se perdoar. A audiência final chegou. Silvana foi condenada. Recebeu pena em regime aberto, prestação de serviços comunitários e uma restrição legal de aproximação. Sim, a pena foi leve diante do que ela tentou fazer. Mas para mim, a maior pena foi o que ficou para ela. O próprio nome manchado. A verdade exposta, a imagem destruída. Depois da audiência me perguntaram: "A senhora quer vê-la?" Pensei por um segundo, mas respondi com firmeza: "Não, porque hoje eu não preciso mais dela para entender quem eu sou. Hoje moro numa casinha simples alugada perto da casa do Júnior. Voltei a cozinhar, a costurar, a cuidar do meu jardim. Voltei a ser dona do meu tempo, do meu corpo, do meu silêncio.
E mais do que tudo, voltei a ser dona de mim. O tempo, esse velho companheiro silencioso, foi me ajudando a entender tudo o que vivi. Não com pressa, não com fórmulas, mas com delicadeza, com aqueles pequenos sinais que só os dias longos e calmos são capazes de trazer. Passei a cuidar das minhas plantas com mais carinho. Cada broto novo me lembrava que é possível renascer, mesmo depois de quase ser arrancada pela raiz. Comecei a escrever num caderno, não para guardar mágoas, mas para deixar registrado aquilo que eu jamais queria esquecer. Que amor não deve ser confundido com obediência cega, que até o sangue mais próximo pode esconder veneno, e que o instinto de uma mãe é forte, mas não é infalível. Descobri também que, mesmo em meio à dor, é possível criar novos laços. A vizinha da frente, Dona Clarice, virou uma amiga querida. As senhoras do grupo de crochê da praça passaram a me chamar sempre para tomar café. E o mais bonito, outras mães começaram a me procurar. Mães que viveram histórias parecidas, mas nunca tiveram coragem de contar. A senhora deu voz ao que eu sempre engoli em silêncio, disse uma delas, com os olhos marejados. E com isso percebi que minha história não era só minha. Era um eco de muitas vozes caladas, de mulheres que amaram demais, confiaram demais e sofreram sozinhas. Hoje Silvana vive longe. Não temos mais contato. Às vezes alguém comenta que a viu pela cidade vizinha, sempre de cabeça baixa, tentando passar despercebida. E eu não desejo mal, mas também não desejo presença, porque algumas cicatrizes a gente escolhe não abrir de novo. Quando me perguntam se perdoei, eu respondo que não odeio, mas que escolhi seguir sem carregar quem quis me destruir. Porque perdão, para mim, não é esquecer, é se libertar. E hoje, com quase 70 anos, eu me sinto mais leve do que há muito tempo, porque descobri que o verdadeiro cuidado é o que a gente tem com a gente mesma. Hoje, sentada na cadeira de balanço da varanda, com um chá quentinho nas mãos e o vento da tarde tocando meu rosto, eu penso em tudo o que vivi e não sinto vergonha. Sinto força, porque por muito tempo eu me perguntei se devia contar minha história, se devia expor a dor de ter sido traída por uma filha, se alguém me entenderia, se eu não seria julgada ou silenciada de novo. Mas agora eu sei, cada vez que uma mulher compartilha a própria dor, outra mulher ganha coragem de sobreviver. Recebi cartas, telefonemas, visitas, pessoas de vários lugares dizendo que minha história as ajudou a escapar de relações abusivas, a perceber sinais escondidos, a encontrar força dentro de si. E é por isso que hoje eu conto tudo, sem medo, sem vergonha. Porque minha história pode ter começado com manipulação, medo e veneno. Mas ela termina com verdade, com luz, com justiça. E, acima de tudo, com recomeço. A cicatriz que carrego não está só no coração. Ela está na memória, na pele, no olhar. Mas ela também é meu troféu. Porque eu sobrevivi. E mais que isso, eu escolhi viver. De verdade, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por ouvir minha voz, por não desviar o olhar diante de uma dor que tantas vezes é ignorada, por caminhar comigo por essa estrada marcada por lágrimas, mas também por coragem. E agora eu te digo, se você é mãe, pai, avó, avô, tia, irmão, se você já amou tanto alguém que não enxergou o que havia por trás dos gestos doces, se você já desconfiou do silêncio de quem dizia te proteger, não ignore seu instinto. Não se deixe calar. Não espere demais. Não acredite que o amor justifica tudo. Porque quem ama, não apaga. Quem ama, não envenena. Quem ama, cuida, sem destruir. Hoje eu me chamo Dona Alzira com orgulho. Não porque sou uma sobrevivente, mas porque eu fiz da dor uma bandeira. E da bandeira, uma ponte. Para que outras mulheres, assim como eu, encontrem coragem de gritar antes que seja tarde demais. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Quero saber até onde minha voz chegou. E se essa história tocou o seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa abrir os olhos. Porque a gente nunca sabe quem está do lado de uma verdade perigosa.
e só precisa de um empurrão para despertar. Com carinho, Dona Alzira.